Maria Antonieta. O nome dispensa apresentações, não é? Rainha de França, ícone da moda, mas também uma das figuras mais controversas e odiadas da história. A vida dela foi literalmente uma montanha russa de luxo, de escândalo e, no fim de tudo, de uma tragédia que marcou para sempre uma era. Pois é, esta é a grande questão. Como é que uma rainha, que até era bastante popular no início, se transforma no principal alvo de uma revolução? Ela chegou à França como um símbolo de esperança, uma promessa de um futuro melhor. Mas claramente, alguma coisa correu muito, muito mal. E é essa história que vamos descobrir. Ok, vamos ao início de tudo. De princesa a rainha. A história dela não começa em França, como seria de esperar. Na verdade, ela nem sequer era francesa. O seu destino foi, uma jogada no grande xadrez da política europeia daquela altura. Reparem bem na velocidade com que tudo acontece. É impressionante. Nasce em 1755 em Viena. Com apenas 14 anos, 14 é enviada para a França para um casamento arranjado com o futuro rei. E apenas 4 anos depois, com 18 anos, já é rainha de França. Pensem só nisto. Em menos de 5 anos, a vida dela mudou por completo. Foi uma subida meteórica, sim, mas há uma pressão absolutamente inimaginável. Pronto, um termo técnico que convém esclarecer. Delfim. Basicamente, quando a Maria Antonieta se casou com o Luís Augusto, ele ainda não era rei. O título dele era Delfim, que é o nome que se dava ao herdeiro do trono em França. Portanto, ela chegou à corte como a Delfina, ou seja, a futura rainha. A sua nova casa, nada mais nada menos que o Palácio de Versalhes. E Versalhes não era só um palácio, era um universo à parte, um centro de poder, de luxo, de opulência, mas como ela depressa descobriu, era também uma autêntica gaiola dourada, com regras completamente sufocantes. A vida em Versalhes era como viver num reality show do século XVIII, mas sem privacidade nenhuma. Mesmo. Imaginem só, acordar, vestir, comer, tudo era um ritual público, com dezenas de nobres a assistir. Cada gesto era analisado. Para uma adolescente que vinha de uma corte um pouco mais descontraída, este ambiente de vigilância e intriga constantes foi um choque brutal. Claro que ela precisava de uma escapatória, e encontrou-a no Petit Trianon, um pequeno palácio nos terrenos de Versalhes. Era o seu refúgio pessoal. Ali, ela até mandou construir uma pequena aldeia, onde podia fingir que tinha uma vida simples. Era a sua bolha de oxigênio. Só que havia um problema enorme. Enquanto a rainha brincava aos pobres, os pobres a sério passavam fome. E isto, claro, pegou muito mal. E enquanto Maria Antonieta tentava encontrar algum espaço para si, fora dos muros do palácio, a França estava a afundar-se. A crise estava a aumentar. E a raiva popular precisava de um alvo. Adivinhem quem é que estava na mira? O problema de França era, basicamente, um buraco financeiro gigante. O país estava atolado em dívidas de milhões, anos de guerras, incluindo a ajuda caríssima à Revolução Americana, deixaram os cofres vazios. E qual foi a solução? Aumentar os impostos sobre os mais pobres, que, para piorar as coisas, ainda lidavam com a fome por causa das más colheitas. Foi neste clima que o estilo de vida luxuoso da rainha começou a ser visto como um insulto. As festas, os vestidos, as joias, tudo isto se tornou pólvora. A verdade é que os gastos dela eram uma gota d'água na dívida do país, mas era mais fácil culpar a rainha estrangeira. E foi assim que ela ganhou uma alcunha terrível, Madame Déficit. Este nome pegou, e foi o início do fim da sua reputação. E se a alcunha não chegasse, veio o golpe de misericórdia, o escândalo do colar de diamantes. A história é digna de um filme. Basicamente, uns vigaristas encomendaram um colar de diamantes caríssimo, fingindo que era para a rainha. Falsificaram a assinatura dela, enganaram um cardeal e desapareceram com a joia. Maria Antonieta não teve nada a ver com o assunto. Era inocente. Mas acham que alguém quis saber? Claro que não. Para o povo, era óbvio que ela estava metida no esquema. Foi o prego final no caixão na sua reputação. O barril de pólvora estava cheio. A crise, a fome, os escândalos. Só faltava a faísca. E ela veio. A Revolução Francesa explodiu e, de repente, a família real deixou de estar no controlo. Tornaram-se, isso sim, prisioneiros da Revolução. 19 quilómetros. Foi esta a distância que uma multidão furiosa, composta principalmente por mulheres, marchou a pé de Paris até aos portões de Versalhes. Elas não queriam desculpas, queriam pão. E exigiram que o rei e a rainha abandonassem o luxo de Versalhes e fossem para Paris. Foi um momento chave e absolutamente assustador para a família real. A mudança foi total. Foram forçados a sair de Versalhes e a instalar-se em Paris. Reparem bem na diferença. Antes, eram monarcas absolutos. Depois, tornaram-se praticamente prisioneiros na sua própria capital, constantemente vigiados por guardas.
O poder absoluto desapareceu. A gaiola dourada foi trocada por uma prisão a sério. Encurralados, tomaram uma decisão desesperada: fugir. Tentaram escapar de França disfarçados, numa carruagem, em direção à fronteira. Mas a fuga falhou. Foram apanhados numa pequena cidade chamada Varennes. Diz-se que o rei foi reconhecido porque a cara dele era igual à que estava nas moedas. Para o povo francês, esta tentativa de fuga foi a traição final. Depois da fuga falhada, não havia volta a dar. O destino da monarquia francesa estava traçado. Estávamos a chegar ao fim de uma era. Para Maria Antonieta, o que seguia era a prisão, um julgamento e, por fim, a execução. Os acontecimentos precipitaram-se. A monarquia foi abolida, o rei Luís XVI foi executado e pouco depois foi a vez de Maria Antonieta. Foi separado dos filhos e transferida para uma prisão terrível. E o tratamento mudou. Ela já não era rainha. Passou a ser chamada de cidadã Capeto, um nome de família antigo usado para lhe retirar todo o estatuto. O seu julgamento foi rápido e o verdito já estava decidido. E a sentença era executada com este aparelho, a guilhotina. Hoje é um símbolo arrepiante, mas na altura foi apresentada como uma forma de execução mais humana e rápida. A verdade é que se tornou a grande protagonista do período mais sangrento da Revolução, conhecido como o Reino do Terror. A 16 de outubro de 1793, Maria Antonieta foi levada numa carroça aberta, exposta à multidão que a insultava pelas ruas de Paris. O seu destino era a praça onde a guilhotina a esperava. Foi assim que a vida da última rainha de França chegou ao fim. E no fim, ficamos com esta pergunta. Maria Antonieta foi uma vilã mimada, completamente alhada da realidade do seu povo, ou foi, no fundo, uma vítima, uma jovem estrangeira que foi atirada para o centro do poder e se tornou o bode expiatório perfeito para uma nação à beira do colapso? A resposta não é simples, e talvez a verdade esteja, como quase sempre, algures a meio caminho.